Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Nelma é psicanalista. Ela nunca teve uma EQM, mas as experiências que ela vivenciou e nos conta aqui em detalhes são diferentes, únicas e nos levam a profundas reflexões. Por isso fizemos questão de dividi-las com vocês, é claro. Essa entrevista foi dividida em 3 partes, todas publicadas hoje. Vamos conferir? Boa tarde, Nelma. Você me escreveu um e-mail há pouco tempo. E esse e-mail é totalmente diferente de qualquer coisa que eu tenha recebido até agora. Você não teve nenhuma EQM, mas você tem muita coisa para nos contar que eu, dentro da minha capacidade, que eu sei que é pequena, de avaliar, eu pensei, eu não posso deixar de compartilhar isso com as pessoas e é por isso que estamos aqui. Eu passo a palavra a você, peço que você se apresente e nos conte tudo, que eu sei que você vai nos trazer informações que nos ajudarão a compreender um pouco mais o mistério da nossa existência. Muito obrigado desde já, a palavra está com você. Então, Carlos, desde já eu agradeço a você. Eu agradeço ao canal e a todo mundo que irá assistir o meu relato. O meu nome é Nelma Martins Gonçalves, eu sou psicanalista e eu moro em São Paulo. Antes de dar início ao meu relato, eu gostaria de dizer que eu passei por 2 experiências que mudaram totalmente a minha vida, mas que nem por isso eu passei a seguir uma religião. Então, se eu fizer uso aqui de uma linguagem muito simbólica, metafórica, fazendo uso de palavras como espírito, Deus, alma, foi a maneira como eu encontrei para conseguir elucidar a minha história e me fazer ser entendida pelas pessoas. Porque até mesmo para mim é muito difícil conseguir achar as palavras para explicar aquilo que não existe aqui. Então, como você mesmo disse, eu não passei por uma EQM, mas as minhas experiências, elas apresentam assim as mesmas características relatadas pelas pessoas que por elas passaram, sabe? A diferença, Carlos, é que eu me encontrava, quando elas ocorreram, totalmente lúcida e consciente. Então, eu não estava sob o efeito de nenhum medicamento, eu não uso drogas, eu não fumo, eu não bebo. E eu já sigo o canal há um certo tempo e foi tentando assim encontrar o que estava acontecendo comigo, descobrir o que estava acontecendo comigo, que em um determinado momento me salta aos olhos o relato da Yara. E eu cliquei, vi a chamada, vi o nome EQM, cuja palavra eu não tinha conhecimento algum, e prossegui. E nesse exato momento, Carlos, uma voz disse para mim: volta. Aquilo foi tão incisivo que imediatamente eu passei a assistir o vídeo e ao final do vídeo eu estava totalmente comovida, porque eu pensei comigo, é isso, eu encontrei um lugar, eu encontrei um canal que vai conseguir explicar o que está se passando comigo. E aquilo, Carlos, foi um acalento, foi um bálsamo, porque saber que existiam outras pessoas ali com experiências tão singulares, mas que eram tão semelhantes entre si, me deu coragem para te escrever e dizer, olha, eu vou mandar a minha história. Mas antes disso, antes de dormir, em uma determinada noite, a voz falou para mim, outra vez, chegou a hora. Eu confesso para você que esse chegou a hora me tirou o sono, porque eu fiquei pensando, chegou a hora do quê? Será que eu irei desencarnar? Por que chegou a hora? Então as imagens do canal se repetiram por dias e por dias e por dias, e então eu sei que a resposta era, não tem mais como não contar a minha história. Então eu agradeço muito ao canal, eu sei que é preciso muita coragem de estar aqui, mas aqui eu me sinto muito à vontade para falar a respeito das minhas experiências. Então, a minha primeira experiência, Carlos,
Ela se deu há 16 anos e foi em 2006, em um hospital, no parto do meu filho caçula. Eu cheguei de madrugada a esse hospital e eu já me encontrava com 8 de dilatação. O bebê que era previsto para o mês seguinte estava prestes a chegar. Então foi aquela correria no hospital e chamaram o meu médico, que chegou prontamente, e quando ele me examinou, ele viu que eu estava ali com quase 10 de dilatação. Então ele ficou muito nervoso e falou para mim, não vai dar tempo nem da anestesista chegar. E aí eu falei para ele assim, não, sem anestesia não, pelo amor de Deus. E aí ele falou para mim assim, Nelma, aguenta firme que elas vão chegar, a pediatra e a anestesista estão a caminho. Então me encaminharam para o centro cirúrgico e eu fiquei ali numa maca, olhando para o teto. E naquele momento eu tive uma conversa com Deus muito breve, que eu disse, meu Deus, que corra tudo bem, porque eu tenho um garotinho de 4 anos me esperando em casa. E quando eu digo isso, Carlos, imediatamente eu começo a sentir, na verdade, uma mão a tocar a minha testa. Era um toque tão suave e tão amoroso, que me trazia tanta paz, Carlos. Era um toque tão diferente, mas que eu tive certeza ser o meu marido. E naquela hora eu falo ali para ele, meu amor, eu falei em voz alta, meu amor, que delícia, muito obrigada por esse carinho. E eu me viro para falar com ele, Carlos, e não havia ninguém atrás de mim. O meu marido, que também é médico, ele se encontrava ali com as enfermeiras e com as técnicas, organizando tudo. Então, eu volto à minha posição inicial, olhando para o teto, e antes que eu termine a frase, eu acho que é coisa da minha imaginação, eu já estava sentindo aquelas mãos na minha testa de novo. E agora aquelas mãos não estavam só na minha testa, mas ela também acariciava os meus cabelos. Então, o movimento ele era feito verticalmente e o movimento era feito horizontalmente. E quando chegava aqui, a mão fazia um certo movimento em círculos. E aquilo, para mim, foi uma coisa fantástica e imediatamente houve uma ligação ali com o ser que se encontrava fazendo esse carinho na minha pele. E se tratava de uma mulher, Carlos, entre 43 a 46 anos de idade. Ela tinha os cabelos escuros acima do ombro e ela vestia uma túnica branca. Mas ela não estava sozinha ali na sala. No canto da sala existia um outro ser, um homem. E eu sentia ali uma hierarquia. Era por meio dele que aquele encontro estava acontecendo. Então eu comecei a chorar copiosamente e eu dizia a ela, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E quanto mais eu agradecia, mais eu sentia as mãos dela acariciando o meu rosto. E chegou um determinado momento que eu senti que era a hora dela ir. Mas antes que ela fosse em direção ao ser que se encontrava no canto da sala, ela me disse a frase, vai ficar tudo bem. Então eu passo a não senti-la mais atrás de mim, Carlos, e eu me viro procurando, porque até então eu não estava enxergando o ser e ela através dos olhos físicos, mas eu começo a procurar desesperada, ela sumiu, onde ela está, será que eu posso ver? E eu vejo, Carlos, eu vejo com os meus olhos físicos, ela e esse mentor, envolvidos em uma luz branca, e eles partem, como em um raio, e aquilo faz no barulho. Eu estou soluçando nessa hora, e o médico disse para mim, não chore, olha, ela está chorando muito, ela está com muito medo. E eu disse para mim, não é possível que ninguém tenha visto isso, esse clarão no canto da sala. E o barulho, Carlos. E esse foi o meu primeiro relato, Carlos. Quando
a psicanalista, porque nessa época eu não tinha nem noção do que era psicanálise. Eu era uma mãe dona de casa, com apenas 24 anos. E quando a psicanalista ela quer entrar em ação, e eu quero pensar isso de uma maneira racional, Carlos, basta eu fechar os olhos, que 16 anos depois eu ainda sinto aquelas mãos na minha testa, eu ainda sinto aquela frase ecoando em mim. Então foi um momento assim que eu vou guardar para sempre mesmo. E o tempo transcorreu, a vida fluiu normalmente, e anos mais tarde, em uma viagem para a casa de parentes, aconteceu a experiência que vem, eu acho que me transformou em todos os sentidos mesmo. Eu fazia com frequência essa viagem, era muito habitual ir à casa desses parentes. Mas essa viagem especial, ela estava muito diferente, porque eu me encontrava num estado de êxtase e muito ansiosa pelo café da manhã do dia seguinte. Eu não sabia explicar o porquê. Eu já cheguei tarde à casa dessas pessoas, elas me receberam, ficamos ali na sala conversando, e a única coisa que passava pela minha cabeça o tempo inteiro era o café da manhã do dia seguinte. Eu preciso tomar o café da manhã do dia seguinte. E eu já fiz isso várias vezes ali, com aquelas pessoas. Então, eu fui para o quarto, coloquei o relógio para tocar na hora determinada, mas antes mesmo, Carlos, que aquele relógio tivesse despertado, eu já me encontrava na cozinha da sala esperando as pessoas que ainda dormiam. Então, não demorou muito para que as pessoas chegassem e nós sentamos ali à mesa e aquele café estava ocorrendo normalmente. E a dona da casa, ela tem o hábito de fazer uma oração antes de cada refeição. E assim, Carlos, que ela terminou a oração, e eu tomei o primeiro gole, dei o primeiro gole no café, que eu olhei para as pessoas que estavam à minha frente, ali naquela mesa. Eu vi uma luz que tinha vida própria e que ela era puro amor. Ela envolvia e abraçava cada pessoa sentada ali naquela mesa. Eu nunca senti nem vi nada parecido com aquilo aqui na Terra. Ela se movimentava em onda, Carlos. Existiam partículas, ela era uma mistura de dourado e ela ia em torno de cada ser, sabe? Aquela luz, ela era o todo, mas ela amava cada ser individualmente. E nesse momento eu pensei, meu Deus, será que essas pessoas têm noção do quanto elas são amadas? E naquele momento, naquele instante ali, Carlos, eu tive a consciência de que eu estava diante da consciência amorosa universal. E eu sinto, nesse instante, um ser se aproximando do meu lado direito. Ele era um homem. E ele me transmitia um calor, e ele me envolvia ali na sabedoria dele e na serenidade dele. E eu sabia quem ele era, Carlos. Ele era o ser da sala de parto, da sala do parto do meu filho. Então, eu olho para a parede e aquele mesmo amor que está nas pessoas está na parede, Carlos. Eu olho para a janela, para a grade da janela, eu olho para os meus filhos, eu olho para o meu marido, e nós somos uma consciência única. Não existe laço de mãe para com filho, não existe laço de esposa, nada. Nós somos apenas um ali naquela sala. Parede, janela, grade, flores, as pessoas, ele, eu. Onde tudo fazia parte do todo, Carlos, e o todo fazia parte de tudo. Então eu fiquei preenchida por esse sentimento durante toda a manhã, por essa graça.
E eu fui tomada por um silêncio, mas por um silêncio que ele me preenchia por inteira. Não tinha o que perguntar. Eu só precisava sentir. Então, no período da tarde, as pessoas resolveram ir dar uma volta. E eu estava ainda naquele estado de graça, fui também. E numa determinada rua, eu resolvi elevar os meus olhos para o céu, que era de um azul, e agradecer mais uma vez a Deus aquilo que estava me acontecendo e o que eu tinha vivenciado no café da manhã. E quando eu ergo a cabeça, Carlos, tudo recomeça. As paredes dos prédios ganham vida, aquela luz que se movimenta, que possui aquelas partículas amorosas, estão naquelas paredes daquele prédio. Tem uma árvore na minha frente que ela passa a ter um verde que não existe aqui na Terra. E ela libera partículas douradas que eu paro, olho e quase faço uma reverência para aquela árvore, porque ela tem vida. E ela se torna eu e eu me torno ela. E nesse momento, Carlos, eu sou a formiga que está na calçada e a formiga que está na calçada sou eu. Eu sou o bater das asas dos passarinhos, eu sou o bater das asas das borboletas, do inseto, das pessoas que passam por mim. Eu amo tudo. E aí surge a primeira pergunta para o ser que me acompanha. Se eu estou amando tudo isso, como pode eu amar tudo isso se eu não sei quem eu estou a amar? Carlos, imediatamente, quando eu fiz essa pergunta, como se houvesse uma explosão, porque foi essa sensação mesmo de uma explosão dessa consciência amorosa dentro de mim. Ela tomou uma dimensão muito maior do que existia ali naquele café da manhã. Eu passei a enxergar agora, não só o lugar onde eu estava, mas eu passei a enxergar e a sentir tudo e todos. Eu estava a 2 quadras de uma avenida muito movimentada, cujo trânsito é intenso, e eu via cada pessoa dentro daquele carro, não como o corpo físico, Carlos, eu via a alma das pessoas. Era envolvida por essa luz dourada de puro amor, e eu tinha uma profunda gratidão, Carlos, por cada vida que ali estava. Sem saber o que tinha feito, o que era, que cor tinha. Nada disso significava, tinha algum significado, significava alguma coisa. Era puro, puro, puro amor, e é a coisa mais intensa que eu já senti. E faço a segunda pergunta para o ser. Eu falo para ele, se esse amor está passando por mim, ele tem que estar vindo de algum lugar, ou de alguém. Mas de quem? Carlos, nesse momento, eu me encontro no corpo, mas eu também já estou em outro lugar ao mesmo tempo. A minha consciência se expandiu de tal maneira e de tal grau, em tal grau que eu já me encontro num outro lugar, acompanhada por esse ser. E quando eu chego nesse lugar, Carlos, eu tenho a absoluta certeza que é o meu lugar de origem. É a minha casa. E então, ele me mostra uma mulher. É como se eu estivesse vendo uma cena. Nessa hora, eu sou só uma observadora. E quando ele me mostra essa mulher, ela está vestida com uma túnica branca, cabelos lisos, escuros até a cintura. Eu reparo, eu a observo e eu falo, meu Deus, é dela que está vindo todo esse amor que eu estou sentindo lá da terra. É dela! E eu fico tão impressionada que eu fico assim, repetindo isso a ele. É dela, é dela, é dela. Como pode vir tanto amor de uma pessoa? Como pode? E ela está ali, Carlos, posicionada, assistindo um grupo de pessoas que estão tendo uma aula diante de um lago. E eu sinto que são pessoas que chegaram ali recentemente.
E ela sente um amor profundo, que eu fico me perguntando, onde cabe tudo isso? Amar a terra, amar essas pessoas que estão aqui, e essa energia, quando eu olhava para ela, saía daqui e daqui. Então, o ser, ele me leva para mais perto. Eu chego mais perto dela. E Carlos, quando eu chego perto, é como se a minha consciência se ligado a ela, e ele me mostra que ela sou eu, e eu sou ela. E como se houvesse um imã, eu já estou dentro dela, e ela já está dentro de mim. E ali a única coisa que eu posso fazer, Carlos, é estar com ela, e ela está comigo. E eu passo a enxergar tudo através dos olhos dela. Eu vejo como eu sou nesse lugar. E eu não estou dizendo de um olhar físico. Eu estou dizendo de uma consciência onipotente, onipresente, onisciente, da qual nós fazemos parte. Eu sei tudo simultaneamente ali. Eu sei tudo sobre o todo, sobre o que é maior. E nem que eu lesse, Carlos, todos os livros da face da terra, e nem que eu ganhasse todos os títulos, eu não chegaria perto de ter o conhecimento, a consciência do que é a vasta sabedoria da essência sagrada universal. Então, nesse momento, ele me tira dela, e eu já estou como uma observadora novamente. Eu já estou de fora vendo a cena. E o que me chama a atenção é que eu enxergo o lago. Eu enxergo esse homem que está dando aula para essas pessoas, ele está sentadinho na grama, vestido de branco. E essas pessoas que estão ali, recém-chegadas, elas estão assim, vestindo um tom de um rosinha bem clarinho, sabe? E para além do lago, a única coisa que eu enxergo é luz. É luz. E ela faz um movimento com a cabeça, olhando para esse professor assim, como se dissesse, eles estão aprendendo. E o fato deles estarem ali evoluindo e compreendendo a chegada deles e o processo evolutivo deles causa nela uma amorosidade, algo divino, algo sagrado. E aí eu olho para ela, Carlos, e ela está num lugar onde é pura luz, diferente do lugar do lago. Não existe parede, existe pura luz. Então ela se movimenta e ela vai até um grupo de pessoas que eu chamo de mentores, porque existia uma hierarquia ali. E imediatamente, quando eu os vejo, eu também tenho vontade de fazer uma reverência. E ela começa a conversar com eles de coisas que nós ainda não temos ideia e noção aqui da Terra sobre o universo. E eu fiquei muito impactada de eu entender aquele vocabulário e eu entender do que eles estavam falando. Porque aqui na Terra, eu não tenho aquele vocabulário, eu não tenho aquele conhecimento, eu não sei nada. Então eu me achei muito diferente lá. Eu falei, como é que pode? Como pode eu ter essa consciência maior? Como pode? E nesse exato momento, ela já está de frente para todos eles. E eu vejo o momento em que ela diz, eu vou para a Terra. E aquilo me causou um impacto profundo, porque eu nunca me achei pertencente a lugar algum. Eu me mudava de casa, eu me mudava de cidade, até que chegou um ponto que eu falei, será que eu tenho que mudar de país para eu achar o meu lugar? E a partir do momento que me foi mostrado ali, Carlos, que eu escolhi vir para a Terra, eu entendi que o meu lugar é aonde eu estiver comigo mesma. Nesse exato momento, ele já me leva para ver a Terra de cima. E eu sou só uma observadora também. E o que eu vejo ali, em torno do globo, são tantos seres a transmitir, através de uma energia pura, branca, de puro amor, mas é tanto amor para a Terra,
que eu sou cada partícula, cada gota d'água. Eu sou a terra e a terra sou eu. Esses seres, eles estavam com túnicas brancas, mas me chamou muito alguns seres que tinham asas. Eles estavam voando. E todos eles ali transmitindo aquele amor, aquela paz. E eu pensei, meu Deus, se a gota d'água, a gota do oceano, é amada desse jeito, imagina nós seres humanos. E ele fala para mim, Nelma, a Terra é um lugar de evolução. Aproveite a oportunidade que você está tendo. Você está tendo a oportunidade de entrar em contato com sentimentos como raiva, alegria, tristeza, coisa que nós não temos aqui. Aproveite a sua jornada. Nesse instante, Carlos, a minha consciência permanece nesse lugar, mas ele já não deixa eu ver mais nada e eu já estou mais presente na consciência do corpo físico. E eu faço a pergunta a ele: por que, então, nós não viemos para a Terra com a consciência daí? Não existiria guerra, não existiria fome, não existiria pobreza. E ele me responde: tudo está aonde deve estar. E eu confesso para você que eu não compreendi aquilo. E eu disse para ele, então qual é o sentido da vida? Para que viemos para cá se a gente não pode interferir em nada, com todo o conhecimento que a gente tem lá? E Carlos, como se ele me fizesse dar um mergulho para dentro de mim mesma, ele me mostra um lugar luminoso, onde tudo é silêncio, onde ali eu sou inteira, saudável, onde ali tudo está aonde deve estar. E ele me diz, o homem precisa encontrar o seu centro. Se o centro existir, será possível uma consciência amorosa e indivisível. Estude. Eu confesso para você que quando ele disse esse estude, a consciência amorosa foi um pouco para o beleléu. Eu fiquei ali um pouco zangada com ele e disse para ele, e estudar depois de tudo que você me mostrou lá, depois de eu ter visto que eu sou lá, eu já sei tudo, eu já conheço tudo, eu sei tudo sobre o universo, você me mostrou, olha como a gente é na consciência daqui, Carlos. E ele, de uma maneira imperativa, disse para mim, estude. Estude para você evoluir e compreender como é a vida na Terra. E eu falei para ele assim, mas estudar o quê? Por onde eu começo? Como eu vou aprender? O que eu tenho que ler? Quem eu tenho que ler? As religiões? Eu começo pelas religiões? E ele disse para mim, os homens têm muito medo da morte. Por isso muitas coisas são criadas com o desejo de controle da vida. E aí, na minha simplicidade, Carlos, eu ainda perguntei a ele, mas até o Espiritismo? E ele me responde, até o Espiritismo. Carlos, eu já me encontro assim há uns 4 dias. Eu não ando, eu me sinto flutuando. Eu olho para a parede e eu somos uma coisa só. Eu não tenho fome, eu não tenho sede, eu não tenho laços com meu marido e nem com os meus filhos, porque nós somos uma única consciência amorosa. Eles são seres lá tanto quanto eu. E eu pergunto a ele, e agora? Eu vou ficar assim para sempre? Com a consciência daqui? É impossível. Com a consciência daí é impossível eu ser mãe,
eu ser esposa, é impossível ficar aqui com a consciência daí. Falei para ele. E nesse instante, Carlos, eu começo a sentir a gravidade. E eu fico tão feliz de sentir aquele peso. E eu vejo e sinto o momento em que a minha consciência, que estava naquele lugar, começa a descer devagarinho, devagarinho, e ela entra pelo topo da minha cabeça. E eu ainda faço um movimento do meu corpo se encaixar totalmente, e eu digo, em voz alta, voltei, estou de volta, eu sou a Nelma, voltei para a Terra, e eu me aperto, e eu me abraço, e eu olho para a parede está normal, e eu corro para ver os meus filhos, e eu estou com sentimentos normais aqui da Terra. Então foi uma coisa que me transformou assim, em todos os aspectos, Carlos. E essas foram as minhas 2 experiências. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Nelma, onde ela responde as inúmeras perguntas que as suas experiências fizeram surgir em nossas cabeças. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?